Olá, boa tarde a todos os amigos, companheiros do Instituto Kardecista da Bahia. Boa tarde também a todos os internautas que nos acompanham hoje, 7 de maio de 2022, véspera do Dia das Mães. Obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui agora, fazendo essa reflexão sobre a sublime missão da maternidade. Nós já paramos para pensar qual é a relação entre a maternidade e o espiritismo? Existe relação entre maternidade e doutrina espírita? Por intermédio da maternidade, o espírito tem a oportunidade de reencarnar, ou seja, de retornar ao polissistema material. É um processo, para nós, espíritos que somos, importantíssimo e necessário para que possamos cumprir o nosso processo evolutivo e vivenciar todas as experiências educativas necessárias para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, a maternidade oportuniza a reencarnação. Isso explica pelo fato de que é naquele momento da concepção que um espírito pode, existe ali a possibilidade de ele habitar novamente o plano terrestre, o plano físico. Os filhos, eles se ligam aos pais por afinidade, mas também para harmonizar grandes desafetos. Existem as duas possibilidades. Logicamente que existe a atração por necessidade, por tarefa, para cumprimento da lei, existe esta oportunidade generosa do Criador, por amor, por misericórdia, que estejamos interligados e que recebamos no nosso núcleo familiar aqueles que precisamos de restaurar ou de aumentar os nossos laços afetivos amorosos. A sabedoria divina, a misericórdia de Deus pode criar esses laços a fim de que o amor entre grandes rivais também possa se desenvolver numa nova existência em que estes vão ocupar o papel de pai, de mãe, de filhos. Então, é uma oportunidade para que esses laços sejam refeitos, harmonizados. Neste sentido, a tarefa, a função da mãe passa a ser não somente de educar o filho, a criança para a vida, como nós sempre dizemos, estamos educando para a vida, estamos dando o melhor que podemos, mas também ajudá-lo a se desenvolver moralmente e oportunizar este espírito a cumprir o seu processo evolutivo. Então, é oportunizar que ele se desenvolva. É um grande desafio neste sentido, porque é o grande desafio do exercício do amor universal. Habitar um lar, ser acolhido, ser amado, ser educado e resolver também, quando acontecer, as pendências. Os pais, nesse sentido, vão receber uma tarefa para toda a existência. Além de possibilitar o retorno daquele que reencarna, deverá educar e cuidar. E este vínculo não quebra nem com o crescimento da cria, do filho, né? Como acontece na grande maioria das espécies do reino animal. E nem tampouco com a morte física. Esses laços ficam. Então, é uma tarefa para toda a existência. São vínculos fortes que se estabelecem. Ao contrário, esses vínculos, na grande maioria das vezes, eles se estendem, eles se ampliam, porque a possibilidade de ajustes entre ambas as partes também se estabelecem, podendo ser
aproveitadas ou não. Vai depender de uma série de fatores. Assim, além de os pais terem a tarefa, o dever de cuidar, de instruir os seus filhos para que eles possam evoluir, independentemente da sua condição física, moral ou espiritual. Eles também estão ali cooperando para que aquele ser reencarnante possa ter oportunidades de vivenciar a vida material e de adquirir com essas experiências o que precisa para o seu próprio progresso. Então, quando uma criança nasce, nós já sabemos que ela traz consigo toda uma bagagem já de vivências, de experiências, toda uma história de vidas passadas e também já tendências de comportamento que podem ser moralmente boas ou más, vínculos, afetos, desafetos com outras pessoas. Então, para o Espiritismo, ser mãe é ajudar, é auxiliar outro espírito em sua caminhada evolutiva. E é interessante quando a gente pensa assim, quando a gente afirma que é ajudar outro espírito, então já estamos admitindo que ali há uma individualidade que não nos pertence, e nós vamos aprofundar isso daqui a pouco, que eu não sou dona, mas que eu recebo como tarefa e que eu preciso cuidar com amor, com carinho, com afeto, com zelo, com dedicação, auxiliar este indivíduo, que é meu filho, em seu processo evolutivo, em sua caminhada, em sua própria caminhada evolutiva. E desta maneira, contribuindo também e assumindo uma corresponsabilidade com o Criador. Então, ser mãe representa a possibilidade do amor incondicional. A possibilidade do amor incondicional. Quando se doa o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho, quando se faz tudo que se pode fazer, seja ele um afeto, seja ele um desafeto, seja ele um amigo do nosso passado, ou seja ele alguém que necessite desse aconchego, dessa oportunidade, dessa reconciliação, para que a gente possa, a partir de então, reconstruir uma nova história. Logicamente que pode acontecer entre a tarefa e entre a relação mãe-filho, pode haver um encontro entre desafetos. E está aí uma grande bênção divina de possibilitar que estes possam se afinar novamente através dessa experiência única. Então, ser mãe não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa edificante. Não é uma tarefa simples, não vem com manual de conduta. A gente aprende a ser mãe sendo mãe, vivenciando cada dia, cada experiência, cada dificuldade. Para as mães que têm mais de um filho, sabem bem que cada filho é um filho. Com cada um se estabelece uma relação diferente. Cada gestação é uma gestação. Não há uma gestação igual à outra. Não há um parto igual ao outro. Não há uma relação igual a outra relação. Porque somos indivíduos, somos individualidades. Temos nossas diferenças de vivências que já trazemos, de tendências que já trazemos, de ajustes que precisam ser feitos. Então, o diálogo que se estabelece entre a mãe e o filho, não que a mãe tenha
uma preferência de um filho para com o outro, mas ela dialoga de maneira diferente com cada filho. E isso é uma realidade, e isso é natural, partindo do princípio de que somos indivíduos, de que somos individualidades. O amor é o mesmo, mas o tratamento também tem a ver com o retorno que se estabelece durante essa relação. Então, na pergunta de número 890, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é uma virtude o amor materno ou é um sentimento instintivo que é comum aos homens e aos animais. Ou seja, Kardec quer saber se, como no reino animal, esse amor é puramente instinto ou se é uma virtude diferenciada para nós. E os espíritos respondem assim: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais e vai cessando quando desnecessários se tornam esses cuidados. Então, é o que nós observamos no reino animal. A mãe está ali com a sua cria, alimentando, cuidando, protegendo. As necessidades materiais precisam ser atendidas. Nesse caso, é uma necessidade instintiva. E no homem, como diz lá no Livro dos Espíritos, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. E ele continua dizendo: sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, aqui é uma certeza, uma confirmação de que este amor é diferente entre nós, entre as mães humanas e as mães do reino animal, vamos dizer assim. Então, existe algo maior, é uma sintonia que se estabelece de espírito a espírito. É uma vivência muito íntima que acontece desde o momento da concepção, desde o momento que sabe que se está esperando um filho no ventre. Ali vai acontecer uma série de transformações orgânicas, biológicas, no organismo da mãe, que vai estabelecer uma comunicação que não saberíamos aqui explicar com nossas palavras, mas apenas vivenciando, vamos percebendo que é uma sintonia muito particular, muito peculiar. E daí, até o momento em que vamos receber aquele ente querido nos braços, uma série de emoções eclodem, explodem, e emoções diversas. Tanto que a mulher, assim que dá à luz, ela fica diferente, ela fica muito sensível. Ela pode ter, inclusive, sensações que nunca observou antes. E dali nasce uma mãe, nasce um filho e nasce uma mãe. É uma relação que se estabelece e que vai ser para toda uma existência. E como os espíritos disseram, que se estabelece, inclusive, além túmulo. Então, ela estabelece um vínculo espiritual que vem, que precede a concepção e que vai além também da morte do corpo físico. Então, segundo a doutrina espírita, essa sublime tarefa, essa sublime missão é de receber com esse amor incondicional aquela alma carente de depuração, que necessita ser educada e que está iniciando uma nova experiência na matéria para seu processo de evolução, de depuração. Então, o grande desafio da tarefa
materna está também no detalhe de que nem sempre há compatibilidade entre mãe e filho. Nem sempre há a receptividade entre os dois lados. E aí vai se estabelecer um amor que pode gerar também conflitos e precisa ser amadurecido, e sendo, no caso, a mãe, o adulto da relação, precisa ter, eu diria, maturidade suficiente e discernimento suficiente também, sabedoria, para ter uma relação harmônica com seu filho. Então, essa diferenciação entre o amor humano e o amor, diríamos assim, que há no reino animal da mãe com a sua cria é muito grande. É uma diferença enorme. Então, no reino animal, esse vínculo se rompe com o crescimento da prole. Vai perdurar durante um tempo. E, entre nós, isso não cessa, nem mesmo com o desencarne do filho, nem com o desencarne da mãe. Então, é uma missão complexa, não vem com manual de instrução, não há como, mesmo compartilhando experiências, uma mãe pode compartilhar a experiência com outra mãe, pode dizer como foi com ela, mas será sempre diferente, será sempre uma vivência nova. Pode ser um desafio, pode ser uma missão, uma tarefa complexa, dolorosa, mas quando se tem consciência da tarefa, vamos perceber que vai promover a criatura, a mãe, também um grande crescimento moral, porque ali ela vai ter que encarar com fé e com sabedoria. Lógico, a consciência da tarefa vai fazer com que a sabedoria crie essa harmonia nesta relação estabelecida com a sua prole. Então, além de ser educadora e facilitadora para minimizar essas aflições naturais que são decorrentes do processo da reencarnação, ela precisa ter essa sabedoria para manter essa tranquilidade e para essa boa conduta do seu filho, do reencarnante. Porque reencarnado espírito, ali naquele momento, inicia-se todo um processo na existência corporal, na existência material. É um processo que é aberto, pois essa trajetória pessoal do encarnado segue também o exercício do seu livre-arbítrio. Não há de se falar em destino, nem em caminhos previamente traçados. Existe ali o livre-arbítrio. E o reencarne, também, para lembrar aqui esse detalhe, ele obedece a um princípio de identidade de frequências. Ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país, em uma determinada região desse país, em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idiomas, usos, costumes, valores, tradições, bem como em uma determinada família, de acordo com o quê? Com a frequência do que o seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Então, o processo da reencarnação, que é um processo que envolve tudo isso, é um processo complexo. Então, a mãe tem a tarefa também de conduzir isso de uma maneira suave, de uma maneira aconchegante e amorosa. Então, o que é que diz a doutrina espírita sobre a maternidade? Ela é uma tarefa fundamental
na formação de todos os homens, de toda a humanidade. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec chega a perguntar aos seres espirituais qual é a missão mais importante entre aquelas que Deus concedeu aos homens na Terra e às mulheres. E os imortais respondem a Kardec que a missão mais importante é a da mulher. E eles complementam, porque é ela que educa o homem. Então, colocando a mulher aqui como, com a tarefa de educadora. E aqui eu não estou falando somente da mãe que gera biologicamente o filho, mas da mulher de modo geral, é ela que educa. É ela que é responsável pelo processo educativo da humanidade. Então, quando nós pensamos nisso, quando aprofundamos essa reflexão, vamos verificar a importância da mulher como um todo, da mulher consciente da sua tarefa de ser educadora. Então, quando a mãe tem essa percepção do seu papel, quando ela tem a certeza da sua influência, ela vai conduzir com sabedoria os seus filhos, porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre os seus filhos. Não há uma única mãe. Como assim? Nós encontramos mães que criam seus filhos para cima e encontramos mães que criam seus filhos para baixo. Todas exercem influência de uma maneira ou de outra sobre os seus filhos. Queiramos ou não, somos influenciados pela educação que tivemos, por esta pessoa, né? A mãe, muito influenciados. Recebemos dela todo esse impacto de termos sido gerados em seu ventre, de termos sido cuidados nos primeiros dias de nossa vida, aqui no nosso retorno por ela. E salvo alguns casos, logicamente, mas há quem faça a substituição da tarefa da mãe. Quando não há a mãe presente em algumas situações, por N motivos, há quem faça a tarefa da mãe, há quem cuide da criança, há quem eduque, há quem alimente, há quem proteja, há quem conduza, há quem fale. Haverá quem faça a tarefa da mãe. Ser mãe biológica e ser a mãe que cuida, são duas tarefas, né? Possa ser que aquela que cuida não foi aquela que gerou. Mas a influência deste personagem, da mãe, sobre o filho, há de acontecer sempre. Há aquelas que levam o filho para cima, há aquelas que levam o filho para baixo. Falando das mães de modo geral, há aquelas que têm já a consciência de que seus filhos não são seus filhos, de que seus filhos são indivíduos, são filhos de Deus, que foram confiados temporariamente para que fossem educados por ela. Então, já existe essa consciência da tarefa de educar, de conduzir e de que precisa haver o respeito pela individualidade que cada filho é. E há outras que pensam ou que vivem na ilusão de que eles sejam seus pertences, inoculando, injetando nos filhos as suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, as suas angústias, seus pontos de vistas, querendo decidir a vida do filho, gerando uma dependência e uma insegurança que podem afetar, e na maioria das vezes afeta negativamente o desenvolvimento emocional do filho. E muitas vezes isso só é percebido quando eles crescem. E quantas pessoas
procuram terapeutas para ajustar justamente isso, essa dependência emocional com relação à mãe, que não consegue cortar esse vínculo, que não consegue, como a gente diz na gíria, né? Não cortou ainda o umbigo, não consegue dar um passo que não seja vinculado. Não que a mãe não deve estar presente na vida do filho, eu não estou falando disso. Estou falando na influência emocional negativa, onde não liberta o filho para andar com os próprios pés. Porque a mãe precisa se tornar desnecessária. A gente entende, no caso a mãe, a gente entende que cumpriu direitinho a nossa missão quando a gente não é mais necessária para o filho que cresce. Aí sim, ele não precisa mais de mim, mas eu estou junto com ele, caminhando junto com ele. Mas ele não depende de mim para andar, para caminhar, para tomar as suas decisões. Ele consegue caminhar sozinho, porque eu consegui fazer com que ele ganhasse independência, coragem, sabedoria. Eu consegui educá-lo de uma maneira que ele consegue decidir entre o que é melhor para ele. É isso que é a mãe desnecessária. Não que seja abandonada, não estou falando de abandono, nem de afastamento da vida do filho. Posso continuar participando, mas eu não sou mais necessária como base, como sustentáculo, como diríamos assim, aquele suporte, como âncora, como bengala. Não. O filho precisa caminhar. Ele precisa caminhar com os próprios pés. Ele precisa correr. Ele precisa se libertar. Então, a mãe tem que perceber que a sua tarefa tem um objetivo e um objetivo maior. Quando falamos em educar o filho para a vida, é nesse sentido. Logicamente que os laços estabelecidos, eles são estabelecidos para sempre, mas com respeito, com dignidade, com amorosidade. Não posso querer que o filho dependa de mim eternamente. Então, nesse sentido, a tarefa da mulher, da mãe, é muito misteriosa, porque ela vai conseguir penetrar na alma do filho, ela vai conhecer também o seu filho como ninguém. E também ela vai precisar assimilar o fato de que o seu filho é uma individualidade e que não lhe pertence. Sabe aquele poema de Gibran? Seus filhos não são vossos filhos. E aí vai. Então, como indivíduo, como indivíduos, eles têm vontade e decisões próprias e que devem ser respeitadas, mesmo quando não concordamos com tudo. Então, do ponto de vista espiritual, o que é que significa ser mãe? Então, a doutrina esclarece, sim, que é um compromisso importantíssimo, porque ao gerar um filho, nós estamos dizendo sim para um espírito que precisa e que quer, que deseja reencarnar. Nós estamos acolhendo de volta um espírito para esse processo da vida material. Estamos assumindo esse compromisso perante a lei divina, oferecendo para ele todas as oportunidades, através da reencarnação, para favorecer o seu processo evolutivo. Estamos nos comprometendo com a educação, com o amparo necessário para que ele possa fazer essa caminhada da melhor maneira possível. Olha só, a responsabilidade de oferecer esse amparo para que ele possa ter a sua história, a sua construção. Esse amparo precisa ser oferecido. E, algumas vezes, esse amparo é negado ou mal conduzido.
Então, quando eu falei da mãe desnecessária, é aquela mãe que conduz esse amparo mal, porque ela vai conduzindo de modo que ela deixe sempre a dependência emocional do filho nas suas mãos. E isso não é saudável, e isso não é bom. Então, quando temos e conhecemos o objetivo da maternidade enquanto, dentro do ponto de vista reencarnacionista, dentro do ponto de vista da doutrina espírita, e fazendo uma análise da nossa função nesse processo, vamos percebendo que precisamos fazer um amparo adequado. Então, nós não podemos deixar de citar, de evidenciar que há somente sucesso na maternidade. Há também o fracasso, que pode ser um fracasso por ignorância, seja por falta de responsabilidade, e a falta de responsabilidade também muitas vezes é ignorância. Ignorância por falta de maturidade, ignorância por falta de preparo. E daí a gente vai citar o seguinte: não há um manual de instruções para a maternidade. A gente aprende a ser mãe sendo, umas mais jovens, outras mais maduras. Há, na atualidade, até grupos que oferecem ajuda, né? Uma mulher ajudando outra com as suas próprias experiências, com relatos, compartilhando ali, para que haja essa troca de experiências, mas nunca ninguém vai conseguir oferecer um manual de conduta para uma mãe, porque cada filho é um filho, cada experiência é uma experiência. Cada gestação é uma gestação. Cada ser é um ser. Então, a maternidade deve sempre ter esse caráter, esse papel educativo e nunca, jamais, um papel castrador. Ou seja, é um grande compromisso com Deus e que é feito ainda no plano espiritual e deve ser recebido como uma missão na Terra. Daí essa questão, né, da missão da maternidade. Missão nesse sentido, porque é um compromisso que fazemos já no plano espiritual. É um compromisso como tarefa para esse processo. A maternidade está relacionada com a concepção de uma vida, mas não se restringe apenas a essa concepção biológica, orgânica, a gestação aos 9 meses. Não se restringe apenas a isso. Até há famílias onde a tarefa da mãe é realizada por outra pessoa, a depender da situação, a depender da necessidade. A mãe gera e pode entregar para a adoção. Ali vai haver uma mãe que recebe, é o que a gente chama, às vezes, mãe do coração. Mas ali existe uma mãe também. Então, a maior tarefa será justamente de promover a educação integral do reencarnante. E essa educação integral, ela tem vários fatores. Os espíritos, todos aqueles que se unem em um seio familiar, podem ter esses laços de afinidade ou de resgate. Essa educação integral, ela envolve a mãe, pode ser a mãe que vai educar, ou a mãe pode gerar e outro educar, fazendo o papel da mãe. E aí nós vamos ter também uma série de situações de famílias hoje que há tias que são mães, há avós que são mães, que desempenham esse papel, mas a família como um todo deve estar sempre preparada para esses desafios da convivência, para receber aqueles que retornam. Então, é necessário, é primordial
também essa base moral, essa estrutura moral e essa base espiritual sólida, objetivando a evolução de todos e a construção desse amor incondicional. Então, a maternidade representa, nesse sentido, uma missão sublime. No entanto, temos também que lembrar da figura do pai e da figura daqueles outros que estão diretamente ligados no processo educativo daquela criança, daquele ser. Na questão 582, lá do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: pode-se considerar como missão a paternidade? O Dia das Mães amanhã, mas eu estou citando aqui agora a paternidade, porque eu não posso falar de uma coisa sem lembrar de outra. Então, Kardec fez essa pergunta: é uma missão a paternidade? E os espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, se a gente parar para pensar, cada um tem a sua tarefa. É uma tarefa que deve se complementar, que deve se ajustar. Logicamente, quando não há o pai presente, muitas vezes a mãe precisa estar ali, eu diria, entre aspas, substituindo a tarefa do pai. Eu diria, entre aspas, porque não há como substituir nem a tarefa da mãe, nem a tarefa do pai. Aqui agora já vai uma opinião pessoal, porque cada um tem a sua tarefa específica. Se falta, falta. Alguém pode fazer? Pode. Vai fazer, vai complementar, vai ajudar, vai ajustar, vai equilibrar. Mas ficou faltando o pai. Ficou faltando a mãe. Vai ter que entender que é o que há. É o que temos. Famílias onde a mãe está ausente, famílias onde o pai está ausente, família onde ambos estão ausentes. E que a responsabilidade passa para avó, tia, irmão mais velho. Então, na atual conjuntura, é o que há. Se é o que há, temos que aproveitar a oportunidade e a experiência para o processo evolutivo. A experiência da família que só tem mãe, a experiência da família que só tem pai, a experiência da família que tem o pai e a mãe, a experiência da família que tem duas mães, que tem dois pais, que só tem avó. Então, todas essas experiências são válidas para todos, para o reencarnante e para aqueles que vão educá-lo. O importante é entender que a tarefa da família como um todo é de educar, é de estar junto, de estar unido para a educação de todos, porque educando o outro, eu também estou me educando. Atendendo à necessidade do outro, eu também estou aprendendo. Acolhendo o outro, eu também estou me acolhendo, aprendendo, me reciclando, me renovando, me refazendo e me reestruturando. Então, a tarefa é de todos. Obviamente, quando a gente fala de mãe, vem toda essa emoção, porque é a mãe que gera. Sim, a mãe passa 9 meses com o neném, gerando, esperando, aguardando. 9 meses, como dizia a minha avó, 9 meses, 9 luas, 9 meses lunares, carregando ali nas entranhas o rebento, 9 meses em que ela faz um curso de especialização, sem perceber, de percepção fluídica, em percepção psíquica.
a gente nem percebe que faz esse curso durante 9 meses. Vamos perceber aquele ser que está ali nas entranhas, crescendo, se alimentando, se estruturando para nascer. A mãe, durante esse processo, capta todas as emissões do seu filho, ainda quando ele é feto. E ali ela começa a interpretar. Aí façamos uma comparação, como qualquer sensitivo interpretaria uma influenciação espiritual sobre aquele psiquismo. Então, nesse caso, as mães são médiuns. Ela vai interpretar as emissões do filho reencarnante, que nascem ali naquele momento, muitas vezes, aqueles famosos desejos de mulher grávida, aqueles enjoos. Quem já passou por essas mudanças hormonais entende que não é a mesma coisa. E uma gravidez é bem diferente da outra, porque são as emissões psíquicas do feto que vão entrar em contato com as emissões psíquicas da mulher. Então, ali vai haver a sintonia psíquica. Por isso que são experiências diferentes. A interpretação que a mulher faz do que está sentindo, ela vai vivenciando e vai vendo, e vai passando aquele tempo de 9 meses, e daí vai nascendo uma compreensão que é natural e que a gente costuma chamar de intuição. É o que a gente fala, a mãe tem uma intuição, toda mãe tem um sexto sentido, é melhor escutar o que a mãe diz. Conselho de mãe é conselho que deve ser sempre bem guardado, por causa dessa emissão fluídica que acontece no ventre. É ali que acontece toda essa troca energética, fluídica, e que nós chamamos de intuição, que acontece naturalmente entre a mãe e o filho. Essa interação orgânica e espiritual entre ambos. Evidentemente que nem sempre todas essas interpretações que nós fazemos, são verdadeiras, como nem sempre as criaturas transmitem corretamente aquilo que recebem dos seres espirituais, fazendo a comparação com a mediunidade, né? Com essas interpretações psíquicas. O fenômeno é o mesmo, é de espírito para espírito, mãe e filho. Daí, nós poderíamos até dizer que a gravidez corresponde ao período de maior transe mediúnico de que se tem notícia, que são 9 meses. 9 meses em que a mulher vai filtrando ali o psiquismo do filho. É uma comparação interessante. 9 meses tentando entender os movimentos e o psiquismo do filho. São 9 meses em que ela vai projetando também em seu filho o seu psiquismo. Tanto que o filho conhece a mãe intimamente. Tanto ela conhece o filho intimamente, como ele também conhece a mãe intimamente. A mãe conhece o filho pelo andar, pelo olhar. A mãe conhece o filho pelo chegar, pelo sair, pelo arriar das malas, como dizia minha mãe. A mãe pergunta: o que é que está acontecendo com você? O que é que você tem hoje? Me conte. Não, minha mãe, não tenho nada, não. Tem sim. Eu te conheço, menino. Eu te conheço, menina. Por quê? Porque ela percebe, não precisa falar, não precisa verbalizar. Aquela sintonia lá do ventre, aquela troca psíquica é tão forte que fica. Então, da mesma maneira, o filho conhece a mãe. Então, a mãe conhece o filho conhece a mãe. Jamais um filho consegue se esconder de sua mãe. Não é
pelos olhos, porque a mãe conhece o filho pelas emissões que ele faz. A mãe conhece o filho pelos seus fluidos, pelo seu psiquismo. Da mesma maneira, a mãe jamais consegue se esconder de um filho. Ele consegue ler na mãe se ela está contente, se ela está triste, se ela está preocupada, se ela está aborrecida, se ela está feliz. Ele consegue ler sem que a mãe diga nada. Por quê? Por causa dessa habitualidade em conviver um com o outro, com essa intimidade visceral, aquela intimidade visceral que foi estabelecida lá durante os 9 meses lunares. As nossas mães são, sim, instrumentos de que Deus lançou mão para que ele se manifestasse na terra, enviando-nos a terra através delas. Toda mulher, na verdade, psiquicamente, nasce com essa estrutura para a maternidade. Mesmo aquelas que não têm os filhos biológicos, elas podem não ter os filhos carnais, mas elas podem ter os filhos que não são da carne. Então, uma tia pode se tornar uma mãe de um sobrinho, uma irmã pode se tornar mãe de outra irmã. Então, pode ser mães dos irmãos mais novos, podem ser mães de outras crianças que cercam aquelas mães sociais, nas aldeias, por exemplo. Eu lembro aqui das aldeias SOS. Aqui em Salvador, a gente tem as aldeias SOS Além Coutos. São mães sociais que recebem os filhos e que desenvolvem todas as tarefas da mãe e acolhem aquelas crianças, vivenciando as experiências dentro de uma casa. É um lar social. Porque é da mulher o instinto da maternidade, ainda que esta mulher não tenha os seus próprios filhos carnais. É da mulher. É dessa maneira que nós vamos verificar que há um mistério notável na maternidade. E esse mistério se chama amor. Amor. Esse amor que vem se desenvolvendo do instinto para a razão ao longo desses milhares e milhares e milhares de anos. É esse amor nas devidas dimensões que faz com que união entre os irracionais, que faz com que a galinha guarde os seus pintinhos sob as asas, que faz com que os felinos lambam as suas crias, que faz com que os pássaros coloquem na boca dos seus filhotes o alimento que trouxeram do seu próprio estômago. Eles moem e já dão para o filhotinho ali tudo mastigadinho. É esse amor que vem de lá, de trás dos instintos. É esse amor que se desenvolveu ao longo dos milênios e explodiu cá, agora, em cima da humanidade, e recebe o nome de amor de mãe, profundamente irracional. Seria o mais próximo, diríamos assim, que chegamos para compreender o amor de Deus, mas que mesmo assim é o mais próximo, mas que mesmo assim ainda não é o amor verdadeiro. Esse amor de mãe que estamos agora colocando aqui como o mais sublime, o mais elevado, ainda não é o amor verdadeiro. Por quê? Porque o amor verdadeiro é desinteressado, é desapegado, não espera reconhecimento, não espera retribuição, não espera nada. A mãe ama seu filho, independentemente do que ele seja, de quem ele seja, tanto o vilão quanto o mais santo. Ele tem uma mãe. E aqui eu quero colocar para a gente refletir.
Palavras de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Com as doçuras dessas palavras, Madre Teresa de Calcutá, hoje nós entendemos um pouco da visão espírita acerca da maternidade. Então, quando se olha uma mãe, suas atitudes para com seus filhos, nós vamos verificar ali aquilo que nós chamamos de amor incondicional. Aquele prenúncio de amor verdadeiro, esse amor incondicional sendo exercido, que é o amor que chega mais perto do exemplo que nos foi dado pelo nosso Mestre Jesus. E dentre todas as mulheres que se projetaram no mundo, realizando grandes feitos, a nossa lembrança agora vai recuar lá no passado, buscando uma mulher especial. A história não lhe registra grandes discursos, mas o Evangelho lhe aponta gestos e palavras que valem muito mais. Mãe de um filho que revolucionou a história, que revolucionou a nossa história. Ela manteve-se firme na adversidade, na dor, exemplificando tudo o que ele ensinou. Ela não deixou nenhum testamento, riquezas ou haveres, mas ela legou à humanidade a excelente lição da mulher, que gera o filho, alimenta-o e entrega ao mundo para servir ao mundo. Seu nome? Maria, a mãe de Jesus. Então, eu quero encerrar deixando aqui uma mensagem de Meimei, em homenagem a todas as mães encarnadas, a todas as mães desencarnadas. Uma linda mensagem de Meimei, com o coração agora aqui muito emocionada, cheio de amor, cheio de gratidão. Eu quero fazer minhas as palavras que direi para expressar aquilo que todas as mães são. A mensagem diz assim: Deus de infinita bondade, pusestes astros no céu e flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma.
Faze-me reconhecer que os rebentos da minha ternura são depósitos da tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade, para que não se transmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida, se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários da aflição. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo, por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Espírito Meimei, por Francisco Cândido Xavier. Minha gratidão a todos vocês. Meu abraço fraterno a todas as mães do Instituto Kardecista, a todas as mães que agora nos escutam, a todas as pessoas que desempenham a tarefa de mãe. E minha gratidão também às nossas mães, aquelas mães desencarnadas, que fizeram muito por nós e que por elas estamos também aqui hoje. Muito obrigada. Um forte